O spin, ele é um cara que a gente ouve falar pela primeira vez nas aulas de química, no ensino médio, mas o spin é uma grandeza física. No fundo, o spin é uma propriedade das partículas subatômicas, como elétrons, prótons e nêutrons. Ele está relacionado, de certa forma, com a rotação dessas partículas, de como elas giram, mas elas não giram. Não podemos visualizar o spin como um movimento de rotação físico que a gente estuda usando a física clássica, mesmo que a tradução sugira a rotação. Ou seja, não tem uma analogia clássica direta em nosso mundo macroscópico. Por isso a dificuldade de se entender ou definir spin. Na linguagem que usamos na física, o spin não tem análogo clássico. Aí que começa a confusão na cabeça da gente de como se comporta o mundo quântico. Tenta imaginar o spin como se fosse o jeito especial que cada partícula tem. Como se fosse a personalidade de uma pessoa. Não é algo que você vê diretamente. Nós não vemos a personalidade das pessoas. Mas ela influencia como a pessoa age, né? O spin é uma propriedade intrínseca. Uma espécie de identidade química que define como elas se comportam. Por exemplo, elétrons têm spin 1/2, meio, e isso influencia como eles se comportam num campo magnético, como se tivesse uma preferência. Fótons que carregam a luz têm spin 1, dando a eles um comportamento mais ativo. Já o bóson de Higgs, aquele que foi encontrado em 2012, tem spin 0. É como alguém mais neutro, sem estar nessa agitação. Esses valores são medidos experimentalmente em uma unidade quântica chamada H cortado. A gente lê H cortado, que na verdade é a constante de Planck dividida por 2π. Mas o importante é que cada número reflete o estilo da partícula. O spin não tem um equivalente direto no nosso mundo cotidiano. Não é como estudar um peão girando, por exemplo. É algo puramente quântico. Quando átomos com elétrons passam por um campo magnético, é como se eles tivessem um ímã dentro deles. Como se tivessem um instinto magnético que não conseguimos enxergar, mas que está lá. E agora o mais dramático, esse jeitinho de cada partícula é o que vai moldar o nosso universo. Elétrons com spin meio só conseguem ocupar um espaço dentro de um átomo, em pares, cada um com sua preferência oposta, um para cima, outro para baixo. Isso é o que organiza os átomos e forma a matéria que conhecemos. Fótons com spin 1 são os mensageiros da luz e das forças eletromagnéticas. O bóson de Higgs com spin 0 ajuda a dar massa às partículas, como se desse um empurrãozinho. O spin afeta os níveis de energia dos elétrons, sendo fundamental para a gente entender tecnologias como a criptografia quântica, computação quântica, lasers, semicondutores, etc. O spin é como a personalidade quântica que dá vida a esse mundão que a gente conhece. É isso.